Galera, e aí, tudo bem? Hoje eu vou estar trazendo para vocês uma explicação sobre um tópico que é bem simples, na verdade, ele nem deveria fazer parte de um assunto em si, mas que é o entendimento de o que é uma equação química e por que isso é importante, porque eu estou trazendo isso em formato de gravação de vídeo hoje. Porque muitas vezes a gente precisa saber distinguir, muita gente não consegue distinguir, na verdade, o que é o coeficiente estequiométrico, o que é uma atomicidade, o que é um índice, né? A atomicidade e índice é a mesma coisa, na verdade, mas não sabe muito bem o que ele significa. E isso pode vir a complicar na hora de você desenvolver um cálculo estequiométrico. Eu já gravei uma aula explicando como é que calcula a massa molar. Eu vou apresentar poucos tópicos, essa aula é bem rapidinha, só para mostrar uma coisa importante sobre as reações químicas, na verdade, as equações químicas, né? Certo, pessoal? Então, vamos lá. No momento de hoje, a gente vai ver o que é uma reação química, as partes que compõem essa reação química, os índices ou atomicidades, né, dentro disso, o que é o coeficiente estequiométrico, qual a importância dele para uma estequiometria, e o estado de agregação da substância, se isso interfere ou não em alguma coisa. Então, eu não gosto muito, mas se quiser deixar um joinha, um likezinho, é bom pra gente, porque aí eu trabalho, isso é um trabalho de quarentena, na verdade, né? Eu tô adiantando todas essas gravações porque a gente tá na quarentena. E aí, como eu não queria deixar os meus estudantes na escola que eu trabalho sem material para estudar, né? E isso ainda faz parte de um pedido de um ex-aluno meu. Então, gostaria também de contar com a ajuda de vocês aí para a gente poder fazer crescer essa iniciativa minha. Tá bom, galera? Então, vamos lá. Voltando aqui para a tela, a gente vai ver primeiramente o que é uma reação química. Reação química, tá? Na verdade, eu queria falar sobre equações e não sobre reações, porque eu não queria falar dos tipos de reações agora. Então, eu não queria falar de reação química em si, mas sim de equação química, tá certo? Uma equação química é uma forma uniforme, uma forma padronizada de você representar uma transformação, certinho? E aí existem algumas características que dizem muito sobre essa reação, tá? A primeira delas é a forma como ela é escrita. Então vamos ver aqui no computador. Então veja só, hoje eu trouxe aqui pra gente que é uma reação de neutralização. A gente conhece ela como reação de neutralização, tá? Por que ela é chamada assim? Porque ela é uma reação de um ácido de arrênios com a base de arrênios produzindo o que a gente chama de sal e água, tá? Notem que aqui eu não coloquei a princípio uma seta, porque eu vou falar um pouquinho sobre elas, tá bom? Então, dentro daquilo que eu tinha falado, e vou começar falando sobre o coeficiente estequiométrico, tá? Coeficiente estequiométrico na verdade, indica a quantidade de espécies químicas que estão participando de uma transformação, certo? Então, por exemplo, eu vou ter uma molécula duas moléculas de hidrogênio para uma de oxigênio, formando 2 mol de água. Então, como é que isso existe? Como é que isso é mostrado na reação? Então, tá aqui, ó. Então, aqui não aparece nenhum número, mas ele é 1. Está dizendo que eu tenho um ácido sulfúrico. E aqui eu tenho 2 hidróxido de sódio. Esses nomes são relativos, tá certo? Dizendo que eu também tenho aqui um sulfato de sódio e duas águas. Esses nomes são parte das funções inorgânicas, então precisa de um outro momento para se ver isso, tá bom? Então, observa que aqui eu tenho um ácido, uma molécula de H2SO4, 2 de NaOH, uma de Na2SO4 e 2 de água, certinho? Então, isso aqui é o coeficiente estequiométrico, também conhecido como balanceamento da equação. Esses números me dizem que essa equação está balanceada, ou seja, as quantidades são perfeitamente estequiométricas para que a reação aconteça totalmente, desconsiderando eventualmente o rendimento de reação, lógico. Uma outra coisa que eu não falei aqui, os índices. O que são os índices? Na verdade, a gente chama de atomicidade, né? O correto, mas pode chamar de índice de boa, tá? Aqui, esse número 2, o número 4, aqui o número 2 e aqui o número 4, aqui o número 2 de novo. Enquanto que esses números da frente quer dizer quantas moléculas eu tenho, aqui eu tenho uma, aqui eu tenho duas, esses índicezinhos, ou atomicidades, como a gente gosta de chamar, como eu gosto de chamar, né? Ou como é o certo chamar. Esses índicezinhos aqui, ó, esses números que ficam embaixo dos elementos, me dizem quantos elementos existem na molécula. Então, por exemplo,
Nesse H2SO4 aqui, eu tenho 2 hidrogênios. Então, no H2SO4, eu tenho 2 hidrogênios, tenho um enxofre e tenho 4 oxigênios. Nessas duas moléculas aqui, são duas, mas eu tenho um sódio, um oxigênio e um hidrogênio. Nesse sulfato de sódio, eu tenho 2 sódios, um enxofre e um oxigênio. Aqui na água, eu tenho 2 hidrogênios e um oxigênio. É para dizer quantos átomos tem em cada molécula. Certo, pessoal? Quantos átomos eu tenho em cada molécula. Beleza? Tranquilo? Por último, o estado de agregação, que observem que eu não coloquei na fórmula. Por quê? O estado de agregação ele só interfere em alguns assuntos, como, por exemplo, termoquímica, tá certo? Por conta da entalpia, assunto que se vê depois, tá certo? Então, o estado de agregação e também interfere, o estado de agregação também pode ser o estado alotrópico, né? A gente pode ter ou o estado de agregação ou o estado alotrópico, são duas coisas diferentes, mas que eles podem aparecer ali, tá certo? Então, o que isso quer dizer? Ela vai dizer, por exemplo, para mim, se a substância está no estado sólido, ela vai vir com um Szinho, certo? De sólido, beleza? Se ela estiver no estado líquido, ela vem um Lzinho para dizer que ela é no estado líquido. Se ela estiver no estado gasoso, pode vir um Gzinho, virar um Gzinho aqui, ó, mostrando que é o gasoso. Ou ainda, ela pode aparecer um AQ para dizer que é aquoso. Aqui, por exemplo, na água, o mais comum é vir líquido. Aqui, por exemplo, pode vir aquoso, porque normalmente isso aqui é um sal, e sais são compostos iônicos, e compostos iônicos são sólidos, certo? E aí, aqui, por exemplo, aqui também pode vir aquoso, porque é o hidróxido de sódio, é um sólido iônico também. Aqui pode vir líquido, ou o mais comum que pode vir aquoso. Aqui poderia vir aquoso, poderia vir líquido, se aqui fosse puro, mas eu acho pouco provável que essa reação fosse feita com hidróxido de sódio, com um ácido sulfúrico puro, né? Ele é bem reativo. E aí, né, por último, para finalizar, a seta. Por que a seta é importante? Porque ela demonstra o sentido de uma reação. Algumas reações podem ter, normalmente elas vão aparecer para você com uma seta só, mas também elas podem vir com duas. Então, normalmente, quando eu quero dizer que essa reação tem um sentido só, eu boto, setinha tá boa aqui só, eu boto somente um sentido de seta, certo? Mas eu também posso trazer uma seta dupla, mostrando que a reação está indo ou voltando. Ela está indo e vindo, certo? Então, essa reação pode estar em equilíbrio químico. É uma outra situação, tá certo? Quando acontece um processo de equilíbrio, eu preciso mostrar a seta indo e voltando, certinho? Então, na tela ficaria assim. Normalmente, a gente bota ela uma meia seta indo e uma meia seta voltando, porque a mesa não está me ajudando muito. Mas, enfim... Essa aqui é para equilíbrio. Equilíbrios, certo? E a seta simples é só uma reação comum. Sentido de reação comum. Bom, então finalizamos aqui. Essa é mais uma parte importante para a construção do conhecimento da estequiometria. Então, muito em breve a gente vai estar chegando na coisa para valer, que é realizar os cálculos estequiométricos. Falta ainda entender um pouquinho de mol e número de Avogadro. Beleza, galera? Valeu, forte abraço. Se eu soltar aqui vai cair tudo. Tchau.